Vamos aqui com mais um assunto. Na última quarta-feira, nessa semana, a gente recebeu aqui no estúdio do Morning Show o ex-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos. Em determinado momento da nossa entrevista, do nosso papo, o Vini fez uma pergunta acerca da atuação dele como líder de um movimento de trabalhadores sem teto. Na resposta, o Boulos citou o nosso colega jornalista Augusto Nunes, integrante do programa Os Pingos nos Is e comentarista do Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan. E ninguém invade a casa de ninguém. O MTST nunca invadiu a casa de quem quer que seja. Isso é ridículo. Que agora o Brasil faz política com meme. E meme vira realidade. Então o meme é mais engraçado, resume, e todo mundo passa a repetir. O MTST ocupa grandes imóveis que estão abandonados, devendo imposto. De proprietários que deixam vazios por anos. Aliás, de forma ilegal, porque não cumprem a função social da propriedade, como diz a Constituição e o Estatuto da Cidade que tem que fazer. Isso é um ponto. Sobre cobrança de aluguel, de dinheiro e tal. O MTST jamais cobrou R$1 de quem quer que seja. O jornalista que foi dizer isso, inclusive, se eu não me engano... não, foi na Veja, não foi aqui na PAN, o seu Augusto Nunes, foi dizer isso, eu processei, já foi condenado em segunda instância a me pagar R$20 mil. Tô esperando, viu, Augusto? Deixa de ser caloteiro e paga logo. Tá aí, olha, o Augusto Nunes não estava aqui na ocasião, não estava presente, participando nessa roda da entrevista, e um pouco depois da nossa volta do break, o Fefito retomou o assunto. Vamos ver. Boulos, eu quero te fazer uma pergunta e uma proposta. A minha pergunta, ela é bem objetiva. Eu quero saber se você vai sair candidato à Prefeitura de São Paulo nas próximas eleições. A minha proposta é, no bloco anterior, você citou um dos nossos colegas de trabalho aqui da Jovem Pan como caloteiro. Talvez isso não tenha sido executado na justiça, talvez você acabe processado por causa disso. Eu queria te dar a chance de se desculpar aqui, de voltar atrás ou de explicar melhor essa história. Fefito, vamos lá. Começo por essa do... Mesmo porque o Augusto não tá aqui, né? Pra se defender, exatamente. Pô, mas se todo mundo que foi citado aqui não tivesse aqui pra se defender, eu queria... Mas ele é da casa, a gente vai proteger ele até o fim, Boulos. O argumento do corporativismo jornalístico eu entendo. Agora, o argumento de que não tá aqui, vocês estão falando de um monte de gente que não tá aqui também. Ele não tá. Agora, vivo falando do Lula, ele tá preso. Pois é, injustamente. Então, em relação ao caso do Augusto, Fefito, não pode deixar barato, né, Caio? Agora, em relação ao caso do Augusto, eu acho o seguinte, o Augusto não foi correto e leal nas críticas que fez e nos ataques que fez. Ele soltou mentiras, e a justiça reconheceu isso já em segunda instância. E isso me levou a usar o adjetivo de caloteiro, que talvez, se nós considerarmos estrito sensu juridicamente, não seja mais apropriado na medida em que a dívida ainda não foi executada. Eu vou poder chamá-lo de caloteiro se a dívida for executada e mesmo assim ele insistir em não pagar. Bom, tá aí. Augusto Nunes se faz presente agora. Bom dia, Augusto. Bom dia, é um prazer estar aqui de volta ao programa onde eu comecei. Pois é uma espécie de direito de resposta na tua própria casa. Então, Augusto, sinta-se à vontade para comentar. Não sei se você estava acompanhando a entrevista na ocasião. Não, eu vi depois. Você estava viajando, eu acho. Estava viajando. Vi depois e só quero exercer mesmo o direito de resposta, não vou me alongar. Muito. É a segunda vez que o Boulos diz isso, né? Caloteiro. Esse processo, nesse processo eu sou defendido pelo advogado Alexandre Fidalgo, que é um ótimo advogado, e ele é que vai me orientando. Não recebi nenhuma cobrança judicial, nada, e ele é que vai me avisar se eu tiver de pagar alguma coisa, e é verdade que eu fui condenado em segunda instância, porque, como vive dizendo o Boulos, a justiça pode errar também. Eu achei estranho o seguinte, vou citando coisas ao acaso. Ele enfatizou a condenação em segunda instância, então ele me dá mais argumentos para eu achar que a prisão do Lula é justíssima, porque ele foi condenado já em terceira instância. Então o Boulos precisa primeiro explicar se vale ou não vale o cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. E no caso dele, né, ao me chamar de caloteiro, ele quer que seja pago imediatamente, antes de qualquer execução. Ele reconheceu, aliás, eu agradeço ao Fefito por ter retomado o assunto, ele reconheceu
que tinha ultrapassado os limites ilegais, mas não pediu desculpas. Então vai ser processado, sim, porque, como sabemos, quem ouve num bloco uma acusação não ouve necessariamente a ressalva que ele fez, e também sempre jogando farpas, né? Fui desleal com quem? Com ele? Eu não devo nenhuma lealdade a ele. Eu não concordo com nada do que ele diz. Desleal é fazer uma crítica dessa sem estar na minha presença, porque quando ele esteve na minha presença, já nos encontramos, ele foi bastante civilizado, sim. Ele não foi nem um pouco agressivo, ele é agressivo à distância. Como é que foi esse encontro, Augusto? Vocês tiveram Ele chegou a mencionar o encontro de vocês no fórum. Conversamos civilizadamente. Eu disse: você está me processando, aí se você quiser direito de resposta, não precisa nem requerer. Pode mandar um artigo que eu publico. Foi na Veja. Depois eu encontrei no debate de que a Jovem Pan participou, o debate entre candidatos aqui na Gazeta, e ele veio depois do debate: por que você não manda não fez a pergunta para mim e tal. Ele ficou bravo e por isso moveu esse processo, porque eu o chamei de gigolô de sem-teto. Volto a chamá-lo de gigolô de sem-teto para ver se ele processa agora, porque eu quero saber se o próximo juiz do caso vai repetir a sentença desta juíza que julgou esse caso. Quero ver. E não sei como é que foi julgado de segunda instância, realmente não sei, não conversei com o meu advogado, mas eu sustento que ele é gigolô de sem-teto e provo por quê. Ele vive disso. Ele vive disso. Como disse o Milor a respeito de Chico Buarque, eu estendo ao Boulos, eu desconfio de todo idealista que vive do seu ideal. Agora, ele é o quê? Revolucionário, profissional? Ele dorme na rua. Ele conhece pobre de fotografia do Sebastião Salgado. Ele é de uma família riquíssima. O pai dele é um médico muito bem sucedido, a ponto de ter dado ao filho um sobrado. Ele é sem teto com um sobrado muito bem acolhedor, tanto que ele não leva jornalistas para lá para que ninguém saiba como é que ele vive. O Augusto, então essa afirmação que ele deu aqui no Morning Show, de como que é feita a atuação do sem-teto, ocupando essas residências... prédios... Isso é violação do direito de propriedade. Essa afirmação não se sustenta, na sua opinião? Ele alega violação do direito de propriedade, que se sobrepõe a qualquer história sobre função social. Esse negócio de função ele alega social isso, Augusto. Função social da propriedade é uma coisa muito subjetiva que se discute aqui, ali. A especulação imobiliária, ele fala em cima disso. Pois é, mas eles invadem só isso. Ele invadiu, por exemplo, um terreno, e essa invasão permanece em São Bernardo do Campo, e com as pessoas que não são de São não são de São Bernardo do Campo, nem pretendem morar lá. Eu conversei com o prefeito da cidade, ele disse: olha, poderiam ter me procurado, porque tem um programa para residências populares que eu poderia acomodá-los. Eles foram a esse terreno, que é para criar um fato político, e desobedeceram ao mandado de reintegração de posse. Quer dizer, a lei para o Boulos, ela vale se o beneficia. Se não o beneficia, é uma lei burguesa que deve ser desobedecida, como ele pregou em Porto Alegre no dia em que o Lula foi condenado em segunda instância. Primeiro ele chamou publicamente, acusou de babaca o desembargador Gebran, que era o relator do caso. Depois ele deu a seguinte declaração: chega do tempo de obediência, o bicho vai pegar nesse país porque não vão prender porra nenhuma e nós vamos para cima. Esse é o homem que invoca a lei para fazer acusações à minha honra, por se julgar ferido na honra dele. Para se ferir uma honra é preciso que ela exista. Tá? Eu não vejo essa honra no Boulos e repito tudo que disse. Tudo que disse. Eu quero que ele me explique como vive. Ele declara que ganha 3.200 por mês com artigos, palestras. 3.200 não dá para ninguém viajar, certo?
Quem é que paga as viagens? Apresenta receita e despesa mensal para ver se ele não é gigolô de sem teto. Augusto, a tua opinião importa. Você me permite Claro. te indagar com relação ao tema em si, saindo da questão da disputa judicial que você tem frente a ele. A questão da moradia, na tua opinião, a vivência que você tem como jornalista, à frente de grandes veículos, como chefe de redação, qual é a visão que você tem de como deve ser encaminhada essa questão crucial, já que a questão da moradia, ela está não só na Declaração Universal dos Direitos Humanos como um direito fundamental, mas também inclusa incorporada à nossa Constituição de 1988. Como você entende que essa questão, que é crucial para a população brasileira, os carentes especificamente, deve ser encaminhada? Se você tem essas críticas que você faz é um problema à liderança. Seríssimo, problema seríssimo, que tem que ser resolvido. Eu conheci de perto esse problema porque o meu pai foi prefeito 4 vezes de uma cidade que, como todas as cidades brasileiras, tem gente dormindo na rua. Eu via todo dia aparecendo na minha casa, quando era criança, algum pobre precisando dormir no albergue municipal, porque não tinham moradia e tal. Claro que isso precisa ser resolvido, e isso precisa ser resolvido seriamente, com um esforço muito grande dos governos. Agora, faça a crítica que ele ficou devendo aos 13 anos de governo do PT. Sim. O Bolsa Família é um tremendo sucesso, então como é que você tem ainda Minha gente Casa sem Minha teto? Vida, né? Minha Casa Minha Vida, desculpe, eu troquei o programa. Se o Minha Casa Minha Vida é o sucesso que a Dilma pregoa, por que tem tanta gente sem teto? É claro que isso é sério, mas não se resolve com invasão. Sobretudo que você tem uma miríade aí de organizações que divergem, como ele admitiu no programa, ao dizer que não é responsável pelo que houve no prédio que pegou fogo ali no no centro de São Paulo. E ele disse, lá sim, há evidências de irregularidades. Por que não diz quais são e por que não acusa os responsáveis? Né? Ele fala, quando a Paulinha interferiu na discussão, ele diz, não, eu sei que vocês são corporativistas, não com criminosos. Nós não somos corporativistas com criminosos. Né? O Pimenta Neves, por pressão dos jornalistas, foi condenado a um bom tempo de prisão. A justiça é que é lenta e tal, mas ele não revela quais foram as irregularidades e como acabar com elas. Você não vai acabar se valendo de invasões, porque ela não tem o menor método. Não tem o menor método. Volta ao exemplo de São Bernardo. Se você entrega a esse pessoal o terreno que eles ocuparam, o que eles vão fazer? Não tem casa, não tem equipamento básico, não tem saneamento básico. Eles vão fazer o quê? Ficar morando em tendas? Não adianta. Então, é claro que o problema de moradia é sério, mas ele não deve servir a comportamentos demagógicos. Augusto, há possibilidade de conciliação entre as partes? Porque estava aqui pensando, vocês já tiveram uma audiência, você inclusive ofereceu o direito de resposta, portanto você parecia disposto a uma conciliação. Aí ele falou isso, agora você vai processar ele, aí agora você falou isso, talvez ele processe de novo. Parece que vamos ficar num looping eterno, talvez. Eu vou processá-lo, porque aí eu quero ver ele dizendo que não vale segunda instância. Agora ele vai equiparar os dois casos. Vai empatar. Vai. Não, então, é o seguinte... Vou mostrar a ele que, dependendo do juiz, a decisão é uma, é outra. Eu sou campeão de processos, né? Eu tenho várias medalhas. Cada processo dessa gente equivale a uma medalha. Eu fui processado só pelo Collor 7 vezes, pela Glaze 2, por Bicheiros do Rio, pelo Sérgio Cabral. Tinha sido sempre absolvido. Agora, dessa vez a decisão foi contrária a mim, eu cumpro. Nenhum problema. E não vou pedir dinheiro pro meu pai, não, eu dou um jeito. Augusto, obrigado pela oportunidade desse esclarecimento aí, dessa tua fala vir em contraposição ao que foi dirigido a você e tal. Mas eu quero também registrar a minha admiração pela
posição de câmeras, né, e como ele sabe utilizar. Alguém disse ao Boulos que o lado esquerdo dele é melhor, porque ele faz sempre aparecer essa face. Tem essa, dos atores de Hollywood, né? Uma essa, coisa bem feita. Julio Iglesias O olhar 43 do Boulos, né? Os maneirismos e tal, e o tempo que ele deve levar para fazer aquele cavanhaque, para esculpir o cavanhaque. Porque no tempo que ele leva para esculpir cavanhaque, eu escrevo uma capa de uma revista. Pode conferir. Valeu, Augusto. É um prazer rever vocês sempre. Maravilha. Queria dar um grande abraço. Augusto entrevista Augusto. Não é? É sempre um prazer. Olha só. Tá vendo? Ainda me escolhendo. É um canalha. Você devia responder isso aí, me imitando. Lá em Taquaritinga. Para com isso, Bruno. Augusto, lá em Taquaritinga, os caras conhecem essa imitação do Vini? Não, eles acham que sou eu falando assim. Mas ele me enganou. A primeira vez que eu vim aqui, eu achava que estava a Marília Gabriela do estúdio, o gravado. Pra ele fazer Depois vocês aquelas acreditam perguntas nessas contrarias. mensagens. Valeu, Augusto. Tá, é um prazer ter voltado aqui ao Morning Show. Valeu. Agora, Obrigado.